vem de Jesus Cristo. Olá, queridos irmãos e amigos da TV Nova Luz e demais associados. É uma alegria o retorno do nosso programa neste ano de 2019, porque realmente acreditamos que a arte de viver pode transformar. Por isso chamamos o nosso programa Viver, Viver e Transformar. Nesse nosso segundo encontro desse ano de 2019, Soninha e Rosália, vamos falar de um assunto maravilhoso. Nunca havia assunto tão falado quanto esse, mas a gente também quer colocar as nossas opiniões e nós contamos com você, telespectador. Mande a sua crítica. Eu recebo bastante no meu e-mail, tem também um e-mail da TV Nova Luz, onde vocês podem colocar as suas considerações. E nós vamos falar sobre transição planetária. O que representa isso para nós que vivemos hoje, em pleno século XXI? Transição planetária. Essa transição anda acontecendo assim a olhos vistos, é o apocalipse, como dizem alguns irmãos religiosos, que nós estamos vivendo apocalipse. Por que o mundo está mudando de forma tão acelerada? É tão acelerada que, olha, a minha neta não sabe o que é, como é que chama aquilo que a gente fazia antigamente? Mimeógrafo. Ela nunca ouviu falar em mimeógrafo. Mimeógrafo. Não, vamos falar de coisa mais recente, né? Mimeógrafo eu peguei pesado. Está muito lá atrás. Vou falar... máquina de escrever? Não. Esse também peguei pesado. Disquete mesmo, né? Disquete. Eles não sabem, eles olham no computador, acham que é só para salvar. Eles acham que é um 3D da teclinha de salvar. Isso mesmo. Então, essa transição, esse progresso acelerado que nós estamos vivendo, representa alguma coisa, hein, Rosália? Canta aí para nós primeiro. Muita coisa. Vamos cantar essa transição. São chegados os tempos da Clara Gomes. Já não há lugar onde a luz não possa alcançar, já não há um coração que não carregue o germe do amor, já podemos divisar o final da estrada de luta e dor, os olhos calmos e serenos do Senhor. E são chegados os tempos, não temos tempo a perder. Já foi lançada a semente e há tanta coisa a se fazer. Acolher corações, amar é nosso papel. Unificar as nações, erguer os olhos pro céu. Cada voz que cante a paz, cada mão que plante a caridade, cada um de nós se faz mensageiro da felicidade. Trilharemos sempre sim, indo ao encontro de Jesus, nessa caminhada de luz sem fim. E são chegados os tempos, não temos tempo a perder. Já foi lançada a semente e há tanta coisa a se fazer. Acolher corações, amar é nosso papel. Unificar as nações, erguer os olhos pro céu. Erguer os olhos para o céu.
Então, Rosália, fala aí o que você acha dessa transição. Eu acho que é exatamente como a Clara diz, né? E é como também a gente vê na geração nova, né? Através de Kardec. É visível e a gente acha que vai... A gente estava até brincando aqui nos bastidores que a gente acha que vai dormir e acordar, já fez a transição, né? Quando, na verdade, a própria palavra diz, né? Que está em transição mesmo, é um trânsito, que é um trânsito longo, né? A gente fala muitas vezes de noites escuras, essas noites podem ser muito mais longas do que uma noite só. Então, nós todos estamos vivendo na Terra um momento especial. Nunca antes nós podemos afirmar assim que a sensibilidade ela esteve tão presente, que nós assim estivemos tão intuídos, né? Com tantas certezas assim dos passos que nós viemos dar, da importância das pessoas que estão ao nosso redor. Esse momento está sendo realmente um momento especial, de muitas conquistas no campo científico, né? Enormes, enormes, a um curtíssimo prazo, mas também de muita destruição do nosso planeta, de muitas ações assim negativas, assim de proporções muito grandes, né? Nós vivemos num mundo em que se você apertar um botão você pode destruir um planeta inteiro em segundos, né? A nossa inteligência teve a capacidade de fazer essa transformação. Olha só, incrível, se a nossa inteligência teve a capacidade de fazer essa ousadia, mesmo. Que a gente não poderia fazer de positivo, né? Eu acho que a gente poderia começar assim, um programa pensando nisso mesmo. E nós temos feito muita coisa positiva, né? Muita coisa positiva acontecendo. Outro dia eu estava conversando com meu marido sobre essa coisa de coração. Hoje em dia o coração ele só para mesmo quando está na hora, porque tem tantas formas de trocar até o coração, né? Então as conquistas têm sido muito grandes mesmo. A transição, a gente está vendo que o progresso está bastante acelerado. Né, Rosália? E aí, Soninha? E aí, qual é o nosso papel nisso tudo, né? Por que que a gente está aqui, nessa hora, encarnado nesse planeta, diante de todas essas mudanças, com tanta rapidez, e a gente que está mais jovem há mais tempo, né, como a Leila fala, nós já viemos de um tempo um pouco mais calmo, né? Então, a gente tem acompanhado toda essa mudança. As crianças hoje, elas nascem com um poder, uma habilidade, né, de manuseio das coisas, que muitas vezes a gente não consegue. Apesar de já estar lidando, por exemplo, com o computador há muitos anos, às vezes as coisas são novas e a gente tem uma dificuldade de aprender, e a criança lá com 4, 5 anos, 6, 8, já está ali dando um show. Traz um chip na cabeça. Então a gente tem uma questão importante, um papel importante nessa transição, né? E a Rosália falou muito bem, o planeta está mudando também. Né? Se o planeta está mudando, se as crianças estão nascendo de uma outra forma, há que se pensar, o que eu estou mudando? Será que eu estou mudando o suficiente para acompanhar o que está acontecendo aí fora? Olha, Kardec, o grande pedagogo que ele foi, né? Os espíritos ensinaram a Kardec, nós estamos aprendendo sobre isso, que existem 5 categorias de mundos habitados, que não existe nenhuma criação de Deus sem utilidade. Então, todos esses mundos que transitam pelo universo, que são bilhões e bilhões de estrelas, de cometas, de sóis, tudo isso tem utilidade, tem a razão pela qual foi criado e é habitado. Dizem os espíritos que todos os mundos são habitados. Olha que coisa interessante. E essas habitações, eles fizeram uma classificação, que eu achei bonito isso. Você classificou, claro que não é uma coisa matemática, né? Não quer dizer que o nosso mundo que vai passar para a regeneração já está passando, ou já começou, ou tem uma época para finalizar. Não é exatamente assim. Mas isso esclarece um pouco a gente. Tem os mundos primitivos, que são os mundos onde está se começando tudo, né, na pré-história, aquela história que nós já passamos pelo mundo primitivo. O mundo de expiações e provas,
que é o mundo que domina ainda o nosso planeta, que a gente vê ainda muitas pessoas passando por expiações e muitas provas coletivas. Depois vem os mundos felizes e os mundos ditosos, né? Está faltando algum? Ah, não, a regeneração. É o que nós vamos entrar. É esse, nossa. Deus quiser. Né? Então, essa transição planetária é que nós estamos deixando para trás o mundo de expiações e provas e entrando paulatinamente no mundo da regeneração. Isso. E é bem interessante a gente dizer que assim, tudo está em transformação, inclusive o próprio planeta. Então, não são só as pessoas, os habitantes da Terra que estão nesse momento de transformação. O planeta. Muitas pessoas perguntam, mas então eu serei banido da Terra? Né? Na verdade, a Terra também está se transformando. E se você não fizer, e se você não se adequar a essa transformação, você vai realmente ser encaminhado para um outro planeta de provas e expiações, né? Então, assim, é bem interessante a gente observar, porque muitas vezes algumas pessoas confundem e acham que não, estou andando para trás, então, não, na verdade, nem você e nem o planeta. Né? Mas há outras moradas, né? Jesus já veio nos dizer que há muitas moradas na casa de meu Pai, né? Há muitos planetas de provas e expiações além da Terra. Quando a Terra passar por essa transição, outros planetas de provas e expiações estarão prontos para receber aqueles que não passarem por essa transição, né? Então, outras moradas, outros abrigos, né? Isso me faz lembrar, né, que nós estamos todos mergulhados nesse fluido cósmico universal e que essa modificação vai modificando em nós também, né? E tem uma coisa que eu estava falando do papel que a gente tem, que é muito importante, porque nós, com o nosso pensamento, com a maneira como nós encaramos as coisas, e por isso vem a necessidade de mudança, nós podemos fazer criações mentais que são como formas vivas, que ficam gravitando em torno de nós e que mudam, né? E que eu posso... Ora, eu tenho o meu campo vibratório, você tem o seu campo vibratório. Então, as minhas formas de pensamento podem começar a interagir com a sua. E com isso a gente vai mudando. Então, por isso que muitas vezes a gente chega num lugar e a gente está até animadinho, né? Acordou bem, deu bom dia para o sol, saiu feliz, né? Beijou os filhos, e aí vai para aquele lugar e de repente você começa a sentir um mal-estar, um baixo astral, né? Porque você está ali no meio daquelas formas de pensamento. Então, a gente precisa aprender a neutralizar isso, né? Porque nem sempre a gente pode fugir do lugar, né? Outro dia, uma amiga estava dizendo que ela se sente mal quando vai ao supermercado, porque ela, né, sensível, médio, capta aquelas formas de pensamento que estão por ali. Mas eu não posso deixar de ir ao supermercado. Então, a gente tem que aprender a neutralizar isso, porque ir ao supermercado, mas criar, através de visualizações, de meditação, de prece, né? Muita prece antes de sair de casa. Você vai para o supermercado, faz a lista de compra, mas faz muita prece. E cria mesmo, visualiza uma energia protetora, né? Muita gente gosta de colocar a figura de Jesus na frente, né? Enfim, você encontra o seu jeito, mas é importante fazer isso para que você contribua com a melhoria daquele ambiente. É o que a Soninha está falando, meus irmãos, é muito importante, porque o pensamento é força, a palavra também é. Então a gente diz, quando você diz uma palavra, você pensou, elaborou essa palavra antes de dizer. A não ser que sejam palavras que você repete sempre, já condicionadas pela sua forma de pensar. Mas tudo começa no pensamento. Então, como ela falou, esclareceu muito bem, vou só repetir. Quando a gente está pensando, nós estamos criando uma atmosfera psíquica. O nosso pensamento tem forma, tem cor, atrai pensamentos semelhantes. O nosso pensamento é um dínamo que atrai pensamentos semelhantes. Eu lendo Leon Denis, o livro Depois da Morte, ele diz que o fluido cósmico universal talvez seja pura energia. Na época,
ele ainda não tinha ainda o estudo da física quântica e da fórmula de Einstein, né, que a energia é igual a massa vezes velocidade da luz ao quadrado, que tudo é energia. E o nosso pensamento é uma energia radiante. Com o seu pensamento, você pode mudar a sua estrutura física, porque se você achar que está muito mal, que tudo na sua vida dá errado, que o seu fígado está com problema, você deve estar com problema intestinal, você vai atraindo formas, pensamentos que prejudicam a sua saúde física. Então, o pensamento é transformador, né, Rosália? A gente tem que pensar que essa transição precisa da colaboração de cada um de nós. É a pergunta que a Soninha fez. O que nós podemos fazer para colaborar com essa transição? Para que esse mundo de regeneração possa vir mais rapidamente possível. Porque não é assim, como disse a Rosália, que a gente vai acordar e vai estar tudo bonitinho. Quem dera se fosse. Quem dera, mas a gente precisa de colaborar. Jesus precisa de nós todos, precisa dos homens para colaborar nessa transição. De que maneira você contribui, Rosália, além de tocar música bonita desse jeito? Eu estou tentando... De cantar. Já espalha bons ter uma vida É. mais sustentável. Eu acho que é isso, assim, estou tentando... Colaborar com o planeta, né? De uma forma sustentável. Usar água de forma mais responsável. Usar menos plástico. Às vezes, quando eu estou tomando banho, que o banho, na verdade, é uma limpeza que você faz, não é só física, não. Durante o banho, você pode usar o banho para dizer, eu estou limpando aqui toda a minha tristeza, toda a raiva, pode limpar tudo, certeza, né? Porque o pensamento é força. Mas eu fico querendo ficar muito debaixo d'água, porque é gostoso um banho, né? Mas você fica pensando, meu Deus, por que eu tenho o direito de ter um banho tão longo? Né? Aí você já fecha a água para se saboar. Só uma vez de vez em quando, né? Aí você toma um banhozinho maior, mas porque bom a gente é muito vigiar, egoísta, né? Nós somos muito egoístas. Exatamente, é isso mesmo. Né? Você não pensa que se você está usando demais, vai faltar para outros lugares, né? E é engraçado a gente pensar que a gente está falando, né, em transição, e a gente já reencarnou tantas vezes, já teve tantas formas, tantos corpos, em tantos tempos, e a gente passou por tantas transformações, e agora a gente lembra dessa vida, assim, e consegue perceber, principalmente através de todas as tecnologias, dos contatos com as pessoas, que tudo que a gente não tem tanta satisfação, está tudo na superfície, né? E as pessoas começam a se perguntar, mas gente, está acontecendo tanta coisa ruim, né? E aí você veio alertar, né, que está acontecendo também tanta coisa boa. Eu acho que o primeiro movimento que a gente deveria fazer é mudar realmente esse foco. Mas o teu tesouro está onde está o teu coração, né? Então, é muito difícil, porque se você liga uma televisão, parece que só acontece coisa ruim. Né? Uma vez eu estava vendo que instalaram uma câmera em Recife, né, na rua, e com a função, era um estudo de ver as atitudes boas, né? Do bem das pessoas. E foi incrível como eles se surpreenderam na quantidade de coisas boas que as pessoas faziam. Desde atravessar um velhinho, até levantar o outro que caiu. Então, ninguém esperava, mas isso não é notícia, né? Isso não dá ibope, né? Não vende, né? Por que não dá ibope, meu irmão? Me diga aí. Porque a gente assiste aquilo que dá ibope. Então, uma mudança que a gente precisa fazer é contrariar essa coisa de ter que assistir esses programas. É claro que você não vai se alienar, não vou mais ver televisão, não vou mais ler jornal, porque senão a gente fica alienado e precisa evoluir. Mas a gente pode lançar, e isso a gente pode fazer muito simples, né? Quando alguém senta do seu lado, já viu? No ônibus, você senta e começa. Porque a violência, porque isso... Aí você começa, mas meu irmão, aconteceu isso assim assado, né? E começa a trazer para aquelas pessoas. É como... Tem uma coisa muito interessante que a gente faz em psicologia, que é o seguinte. A pessoa que tem muita depressão, é um trabalho muito bom. Você faz com que ela imagine um copo sujo com água barrenta.
E isso para a pessoa que está com depressão é ótimo, né? Então aí você começa a pedir que ela vá jogando. Como é que você pode limpar um copo com água suja sem derramar essa água, sem virar o copo? Você vai colocando água limpa nesse copo. Então você pega o teu pensamento, que às vezes está cansado, porque você andou nessa rua, porque você captou as formas de pensamento, porque você realmente a vida está difícil, e começa a colocar a água limpa dos pensamentos bons, das preces, da leitura edificante, e vai colocando. Imagina o teu copo sujo, imagina você colocando água limpa. A terra vai saindo, a lama vai saindo, o copo vai começando a clarear, até que daqui a pouco você só tem água limpa dentro do copo. É verdade. Com o pensamento é a mesma coisa. Quando a gente está assim muito para baixo, nada vai dar certo. Não, mas olha só, teve uma vez na minha vida, você pode pensar assim, que estava muito ruim. Eu não conseguia nada. Aí eu fiz isso, e aí eu consegui, tanto consegui que eu superei e estou aqui. Eu não acabei, eu não sucumbi naquela época, né? Então vamos adiante, vamos acreditar no bem, vamos ajudar essa mudança. E toda vez que a gente tiver medo, vamos botar coisa boa. Acreditar no bem, eu estou aqui com um pedido de um amigo nosso chamado Newton, que ele fundou uma casa espírita tem 1 ano, chama CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Quem conheceu o Altivo sabe o homem bom que ele foi nesse Rio de Janeiro, lá do Centro Espírita Leon Denis, do CELD, né? Então o Newton fundou essa casa chamada CEAP, fica na Estrada dos Bandeirantes, 12.290. Você pode ir nas reuniões públicas, que tem quarta, 19 horas, e sábado, 10 horas da manhã. Imagina, meus irmãos, você que mora ali nas redondezas, quantas coisas boas você vai ouvir dentro de uma casa espírita. A gente não funda a casa espírita, não é mais para ter holofote, não, porque os holofotes não vão para as casas espíritas, não. A gente funda é para resgatar o tempo perdido com bobagens. Nós já escolhemos muito, já priorizamos demais as coisas do mundo. Hoje em dia, nós já tomamos consciência da razão pela qual nós estamos aqui na Terra. Nós viemos para aprender a amar. E só existe uma forma da gente aprender a amar. É amando. Certeza. É praticando. Como diz André Luiz, a gente tem que ser bom até por interesse. Porque acontece o que a Soninha falou. Quando você é bom, você vai fazendo bem, eu estou esperando ir para o nosso lar, ou esperando ir para momentos melhores, você vai fazendo bem, que um dia você não consegue fazer o mal, porque você já se acostumou com o bem. Você fala, não consigo mais falar mal de ninguém, porque eu não tive tempo para isso, né? Então, o bem, a caridade que você faz é que te leva mais rapidamente para o mundo da regeneração. Então vamos cantar mais um pouquinho, Rodar? Falar da transição. Vocês podem cantar conosco, meus irmãos. Vamos lá. Já não há lugar onde a luz não possa alcançar, já não há um coração que não carregue o germe do amor, já podemos divisar o final da estrada de luta e dor, os olhos calmos e serenos do Senhor. E são chegados os tempos, não temos tempo a perder. Já foi lançada a semente e há tanta coisa a se fazer. Acolher corações, amar é nosso papel. Unificar as nações, erguer os olhos pro céu. Cada voz que cante a paz, cada mão que plante a caridade, cada um de nós se faz
mensageiro da felicidade, trilharemos sempre sim, indo ao encontro de Jesus, nessa caminhada de luz sem fim. E são chegados os tempos, não temos tempo a perder. Já foi lançada a semente e há tanta coisa a se fazer. Acolher corações, amar é nosso papel. Unificar as nações, erguer os olhos pro céu. Erguer os olhos para o céu. Que lindo, lindo, Rosália. Então faça as suas despedidas, nós estamos no momento final. É exatamente o que a Clara Gomes lembra na música, né? Os tempos são chegados e a gente não pode perder tempo, né? A gente tem que aproveitar o tempo da melhor maneira, modificando os pensamentos, lendo boas notícias. Existem uma série de páginas, por exemplo, nas redes sociais, que a gente pode seguir, razões para acreditar, só notícia boa. Existe um grupo de jovens espíritas em Irajá, que eles têm um grupo chamado Viver o Bem. Procurem essa página, vocês só vão ler notícias boas e assistam Viver e Transformar, compartilhem, né, dividam com seus amigos. Vamos espalhar o bem, porque a transição planetária ela precisa das nossas boas energias e das nossas boas ações também. Isso mesmo, nessa música, podemos ouvir essa música mais vezes, repetir, né, o programa voltar e assistir, porque acolher corações é uma frase assim fantástica, porque quando eu acolho corações, eu estou acolhendo o meu coração também. Então a gente precisa trabalhar o auto-perdão, o desapego das coisas, o que passou na minha vida passada, o que eu fiz de ruim. Deixa isso tudo para lá e começa a fazer o bem daqui para frente, que é o que conta. É isso que a gente veio fazer aqui, né? É verdade, meus irmãos. Estamos chegando no tempo final do nosso programa e gostaria que vocês participassem. Enviem e-mails, WhatsApp, contando, dando sugestões. Nós precisamos desse apoio amoroso, porque a gente está aqui de coração aberto, somos voluntários do bem e gostaríamos muito que você participasse do nosso programa. Então, até lá, se Deus quiser.